O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o Doni Araújo, que é jornalista, trabalha com esporte aqui na PUC-TV. O melhor programa de esporte de Goiás é feito aqui por ele, o Pasqueta e a turma toda, né? E hoje ele vem aqui como um músico. E é com isso que nós vamos começar essa entrevista. Uma alegria receber você aqui, Doni. Muito obrigado. A alegria é minha de ter essa oportunidade de vir aqui mostrar esse outro trabalho meu também, essa outra metade da minha vida, digamos assim, né? E com a generosidade de vocês de me receberem para poder expor essa outra faceta aí, um pouco além do futebol que a gente está sempre falando aí no dia a dia, né? Pois é, com certeza o telespectador, viu, Edival? A hora que vê o programa, fala assim, mas é o esporte nessa hora? Pois é, mas o telespectador vai ver que o Doni é um sujeito que, além desse lado do esporte, de jornalista esportivo, ele tem também esse lado musical e ele tem uma história muito rica, uma história pessoal e familiar, né? Vocês vão identificar logo, logo de quem nós estamos falando. E a música começou, você contava nos bastidores, né, Doni? Que começou com seu pai, que tocava sanfona. É assim mesmo? Como é que foi os seus primeiros contatos com a música? O que te levou à música? Reza a lenda lá em casa, né, de que automaticamente todo mundo acha que a ligação com a música é por causa do meu irmão. Não é, a princípio. Reza a lenda que o meu pai, eu digo reza a lenda porque como sou filho caçula e temporão, quando eu nasci já não era mais assim, mas o meu pai era sanfoneiro nas festas lá da fazenda dele e dos vizinhos em Morrinhos lá, inclusive disse que era o galã das festas, segundo a minha mãe, tocava sanfona e gostava. Então o meu primeiro contato com música foi por influência dele e me colocaram numa escola para aprender acordeão, foi o meu primeiro instrumento. Eu estudava ali na rua 55 com uma senhora que infelizmente eu não lembro o nome. Eu lembro, tem duas casas lá que eu tenho dúvidas, um dia eu vou parar para perguntar. Então o contato foi, eu tinha por volta de 5, 6 anos quando eu comecei a estudar música, que foi um pouco antes do Odair começar já efetivamente a fazer sucesso. E você aprendeu mesmo a tocar sanfona? Aprendi, mas hoje em dia eu acho que eu não dou conta mais não, porque a sanfona tem uma técnica, né, de abertura e de fechamento do fole que precisa estar treinado. Como depois eu passei para outros instrumentos, o meu pai, que adorava fazer negócio, pegou a minha sanfona, que aliás era uma sanfona de excelente qualidade que ele tinha me dado, e vendeu. Passou ela nos cobres, como ele dizia. Né? E eu desde então, eu já pensei em comprar uma sanfona, mas eu acho que hoje eu não daria conta de tocar sanfona. Bom, teria que estudar de novo. Né? O Doni é músico, é jornalista esportivo e também é irmão do Luiz Gersi, que foi jornalista, militou muito tempo nos jornais e na imprensa goiana, e também do cantor consagrado nacionalmente, até fora do Brasil, que é o Odair José. Isso. Você fez um clipe, né? A Vida é Bela, né? De que trata esse clipe? Nós vamos mostrar ele em seguida. A Vida é Bela é o clipe oficial desse disco, né? Chama-se também A Vida é Bela, é o nome da música. E a ideia de fazer isso foi valorizar o Parque de Arte e Decor do estado de Goiânia, porque eu acho que é desvalorizado. Acho que Goiás precisa de ter uma identidade, a gente tem muita riqueza cultural, muita riqueza intelectual, e nós não valorizamos isso. Ficamos dando muita trela para o que vem de fora, valorizando coisas que vêm de fora e descuidando das nossas coisas. Aqui, a manutenção desse parque rico, que o mundo inteiro conhece, eu já falei dele e ouvi e me perguntaram dele fora do Brasil inúmeras vezes, está sendo abandonado, está sendo destruído. Por quê? Por negligência nossa mesmo, negligência das autoridades. Então a ideia era explorar essa arquitetura, esses prédios ali da região da Praça Cívica, o nosso Teatro Goiânia, o centro de Goiânia, porque nas minhas andanças pelo mundo eu vi que no mundo inteiro se valoriza isso e que a gente viaja gastando muito dinheiro para ver esses lugares, construções assim em outros lugares não valorizamos os nossos. Então esse clipe, além de tratar da música, trata da vida, ele também trata dessa existência da nossa cidade que está meio abandonada. Eu fico satisfeito que estão reformando a Praça Cívica, vamos ver, né? Se vai ficar do jeito que se promete mesmo. Pois é, eu vi esses dias lá no Hélio de Oliveira, que é um fotógrafo que fez as fotos do início de Goiânia e é muito conhecido, e mostra as fotos da Praça Cívica da Avenida Goiás, inspiradas, né, de Lourenço também, lá nos Jardins de Paris, né? Exato. E Art Deco, nós temos um dos maiores acervos, um dos maiores sítios da Art Deco
do mundo, Do né? mundo, exato. Então vamos ver como é que você fez essa ligação da Art Deco e a música de Vamos ver. Doni Araújo. Meu amor, vem me ajudar. Eu só quero te amar. Meu amor, vem me buscar. E a vida é bela. A vida é bela. A vida é bela. A vida é bela. Bom, depois da gente ver o clipe aí do Doni Araújo, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o músico Doni Araújo. Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracino, no bloco anterior ele falou da influência que o pai sanfoneiro, galã de fazenda, né? É. E como é a influência que ele teve sobre a vida musical dele. E qual foi a influência que você recebeu do seu irmão, Odair José, que não influenciou certamente só você, mas influenciou toda uma geração, não só na música, mas no comportamento, porque ele era ponta de lança da época da Jovem Guarda. Qual foi a influência que você recebeu dele? Você tem razão. O Odair talvez seja até menosprezado um pouco nesse sentido, mas ele é o grande influenciador do estilo de música que nós temos hoje majoritário no Brasil. Esse chamado sertanejo universitário se origina, de fato,
no tipo de música que o Odaí fazia nos anos 70, lá no começo da década de 70, né? Vindo ali da Jovem Guarda, colocando um pouco... Misturava um pouquinho de Jovem Guarda, mexicano, E um com um pouquinho de pouquinho rock ali, um pouco de rock, folk americano, né? de Seresta, Seresta. que tinha influência, É. com as letras mais ousadas. Não, a influência do Odaí era enorme, porque o que me levou a estudar música primeiro foi essa vontade do meu pai e da minha mãe, mas a partir do que o Odaí de fato começou a fazer sucesso em 1972, eu tinha 7 para 8 anos de idade, nós fomos para o Rio de Janeiro. O Gessi, o Odaí convidou o Gessi para trabalhar com ele, abriu uma empresa para tomar conta da carreira dele e o Gessi foi para tomar conta dessa empresa. Meu pai, fazendeiro, ficou tomando conta da fazenda que ele tinha ali na região do Rochedo, aqui indo para Morrinhos, né, onde tem a Cachoeira Dourada. E minha mãe foi e eu, como era o caçula, fui também e fiquei por lá. Então a minha vida era basicamente, ia para a escola de manhã, no Colégio Anglo-Americano, uma escola tradicional do Rio, que aliás hoje não existe mais, infelizmente. Mas quando voltava, em geral, ficava andando com o Odaí. Foi quando eu tive a oportunidade de crescer no meio de música. Então, às vezes eu saía de tarde com o Odaí, ia na gravadora e encontrava o Tom Jobim. Outro dia encontrava o Chico Buarque. Fim de semana ia jogar bola, estava lá o Chico Buarque, ali, o Raul Seixas ali, o Tim Maia por ali. E, obviamente, andando dessa forma, eu tive muita influência. Inclusive, foi quando eu passei a estudar violão, mudei de instrumento, depois fui estudar piano. E a influência acaba sendo, como você disse, até nas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de encarar a vida. Eu digo que a influência maior que eu tenho do ponto de vista artístico e musical vem do Odaí. Doracino, naquela época a Rede Globo ela gravou alguns programas com pessoas extremamente notáveis, pessoas que tinham uma história de apelo popular e social muito grande, e o Odaí José foi tema de um desses programas que chamava Só o Amor Constrói. Esse programa, se não me engano, foi um dos espécies de precursor das grandes reportagens do Fantástico. Ele moldou um outro tipo de programa que até aquele momento a televisão não explorava. Você chegou a ver esse programa, dona? Você era muito criança, mas... Eu era muito criança, mas eu lembro. De fato, você tem razão. Esse programa foi predecessor do Fantástico. Ele ocupava exatamente o horário que o Fantástico ocupava de início. Era um programa de 2 horas de duração, de 8 até as 10 da noite, no domingo. E o do Odaí, especificamente, foi o de maior audiência que a Globo obteve com aquele programa. Eu me lembro do programa, assim, minha mãe participou, meu pai, o Luiz Gessi participou. Aliás, teve um lance engraçado do Gessi, porque a jornalista Marisa Raja Gabaglia era uma das apresentadoras do programa. Era uma moça muito bonita dos anos 70, viu, gente? Muito bonita mesmo. Eles dois devem lembrar aqui. Ela perguntou para o Gessi, o Gessi elogiando o Odaí, não, meu irmão, muito bom e tal, não sei o quê. Aí ela perguntou, então tá, me diga aí, qual é a música favorita do seu irmão, qual é a sua preferida? Foi-se um silêncio no estúdio, ele não lembrou de nenhuma. Não conseguiu lembrar, os caras, corta a gravação, vamos fazer tudo de novo. Ele contava isso até o falecimento e ria dele mesmo, da tragédia. Mas foi um programa muito interessante que contou a trajetória do Odaí, principalmente da chegada dele no Rio de Janeiro até o momento de fazer sucesso. Ô, Dona, você preparou aí 2 músicas, Tá Tudo Errado e Boato, né? O que você vai mostrar primeiro? São 2 músicas que estão no disco aí. Vamos botar um pedacinho do Tá Tudo Errado, que é uma música que trata da maneira que a gente está vivendo hoje em dia, né? Tá tudo errado e não temos mais saída. Todos nós somos culpados, pois erramos na medida. Tá tudo errado, cada um pensando em si. Um só puxa pro seu lado, o outro não tá nem aí. Meu amor, eu tô fazendo a minha parte. É tão difícil e necessita tanta arte. Mas eu vou indo, juntando os meus pedaços. E não mereço ver você em outros braços. Amor, sublime amor, que você traga a sua força, pois nós queremos ser felizes, enfim.
Bacana, uma letra demais. bonita, bem construída. Bem, Parabéns. E você está dentro dessa linha do pop rock nacional, que veio dos anos 80 por ali, né? Essa música especificamente é bem dentro dessa linha, mas o meu trabalho ele tem muito mais influência do rock dos anos 70, né? Raul Seixas, do próprio Odaí, Roberto Carlos. Essa especificamente você está certo, ela é meio do pop rock, mas as outras são mais voltadas um pouquinho para aquele característica de música dos anos 70, embora com a sonoridade mais atual, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje volta para o terceiro bloco e nós hoje estamos recebendo o jornalista esportivo Doni. Não como jornalista esportivo hoje, mas como músico, né? Edivaldo? Pois é, como a gente estava falando da influência do Odaí, que foi uma influência muito grande na geração, a dele talvez não tenha sido tanto influenciada quanto a minha, que eu sou um pouquinho mais idoso que ele, né? Mas do que você tem assim na sua memória do Odaí José, o seu irmão famoso e tal, o que você mais gosta de cantar dele? Para mim é meio difícil falar isso, né? Porque a influência, no meu caso, você tem razão, na minha geração não é tanta. Hoje em dia as pessoas estão descobrindo o Odaí, né? Mas eu, como vivia muito perto, então para mim é muito ruim. Então é muita coisa que tem dele que eu gosto de cantar. Sempre me pego tocando violão ou tocando piano e lembro assim, uma música antiga ou uma música qualquer assim, que ele tenha feito que tenha influência. Agora, eu acho que uma música que marca muito a carreira do Odaí, que curiosamente não fez tanto sucesso aparentemente, mas todo mundo sabe, todo mundo canta, é a primeira música dele que tocou no rádio, que é uma música chamada Minhas Coisas, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é mais ou menos assim. As minhas coisas de repente estão tristes, compreenderam que não existe nada mais entre nós. Meu violão caiu de cima do armário, suas cordas rebentaram, dando adeus à minha voz. O meu casaco com você se acostumou, sentiu tanto a sua falta que de tristeza desbotou. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, não teria acostumado as minhas coisas com você. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, não teria acostumado as minhas coisas com você. Era uma música de uma poética assim meio arrevezada para a época e tal, né? É meio exagerada, né? O cara perde a mulher, aí tem o relógio dele. Aí o violão arrebenta as cordas. O telefone não toca mais, né? Acontece de tudo com ele. Mas aquilo que o Edivaldo estava falando no bloco anterior, que a influência do Odaí José sobre muitos músicos, sobre uma geração inteira de pessoas que faz esse tipo de música até hoje e que tem um mercado muito grande. O Odaí José é um dos cantores mais populares que já passou. Todos eles têm essa influência. Parece que não, porque por ser um cantor tido como romântico, mas ele tem muita influência sobre esse pessoal do rock and roll brasileiro de hoje em dia. É uma coisa incrível, mas é verdade. Você estava falando aí sobre viagens, Edivaldo, desculpa interromper aí. Você contar um pouco, você viajou por esse mundo todo, em vários países, né? E vários continentes. Me conta, o que você estava fazendo nessas viagens? Qual era o que você fez lá fora? Eu fiz de tudo. Eu viajei passeando, viajei para trabalhar, viajei como jornalista, viajei como músico, viajei vagabundando, morei fora do país. Eu acho importante você viajar, porque você tem que valorizar as suas raízes e você valoriza as raízes quando você conhece outras culturas também. Eu hoje não nego, estou sempre discutindo com o pessoal do nosso programa de esporte, defendendo as nossas raízes goianas. Eu acho que falamos aqui já a respeito dessa necessidade de se valorizar o estado de Goiás em todos os sentidos, porque nossa cultura é rica, nosso estado é rico e a gente às vezes negligencia o que é nosso de verdade em prol de outras coisas. Eu posso dizer isso muito por conta dessas viagens, né? Eu conheço quase toda a Europa, na América Latina eu tive toda ela viajando, tanto tocando com o Odaí como depois viajando como jornalista, fazendo cobertura de automobilismo, da Fórmula 3 sul-americana principalmente. Morei 7 anos nos Estados Unidos, viajei bastante nos Estados Unidos.
Eu me considero um cara feliz. Eu vi boa parte do mundo, vi muita coisa errada, muita coisa boa, muita coisa que nós somos melhores. E é isso que me preocupa, às vezes me deixa agoniado, porque eu vejo que as coisas que nós somos melhores, as pessoas negligenciam e não sabem e preferem buscar naquilo que a gente é pior. Se buscar o que a gente é melhor, é legal, mas buscar o que é pior não é legal. De fato. O que você está preparando, assim? Você lançou um disco agora, você está fazendo shows nessa área musical, não da jornalística, na musical, o que você anda fazendo? Esse disco, na realidade, ele foi lançado agora por uma gravadora digital chamada Mins, do Rio de Janeiro. Então, ele pode ser ouvido, pode ser baixado digitalmente na internet, você pode, se quiser comprar, pode comprar no iTunes, mas se quiser ouvir, pode ouvir, por exemplo, no Spotify, todas essas ferramentas que você escuta música digitalmente, está disponível, pode ouvir, por favor, ouça. Né? E eu preciso fazer um show de lançamento aqui em Goiânia, estamos preparando o show, a montagem do show A Vida é Bela, para começar aqui em Goiânia e depois talvez viajar pelo Brasil. Ao Rio de Janeiro eu vou ter que ir, porque a gravadora é do Rio de Janeiro. E a ideia é essa, é montar o show agora, o show A Vida é Bela, tratando dos temas que trata no disco, que basicamente é falar sobre a vida, sobre essa necessidade da gente ter essa outra música que o Doracino já falou, e que é o amor não pode se esconder, o sobrenome é o Boato, é exatamente sobre essa questão que permeia esse disco todo, que é o amor que a gente tem, que faz parte da vida o tempo todo. E não é só o amor do sexo, o amor da amizade, o amor fraternal, o amor que a gente tem pelas coisas, como o amor que a gente tem pela terra, da gente, quem viaja e volta sabe disso. Eu passei essa semana no Rio de Janeiro, já estava com saudade de casa. E por que o boato? Porque o boato é o boato que corre, que o amor não pode se esconder, né? A música é mais ou menos assim. Corre nas ruas da cidade, em becos frios e escuros, boato de felicidade está escrito pelos muros, que é preciso encontrar o amor, que todos querem encontrar o amor. E o amor não pode se esconder, o amor não pode se esconder por muito tempo mais. O amor não pode se esconder, o amor não pode se esconder por muito tempo mais. Muito bem, Doni. É uma música bonita também, né? Exemplo da primeira que ele fez. É uma música alegre, e essa é um pouco mais voltada realmente para os anos 70, né? Tem aquela pegada dos anos 70. Mistura dos anos 60 com os anos 70, né? Bem um rockinho. Né? O amor a gente não pode esconder que a gente luta pelo amor, seja qual tipo de amor for. Você luta pelo amor para sua família, para sustentar os filhos, para criar os filhos, luta pelo amor, o cara quer ganhar uma grana para pegar aquela menininha bonitinha, o trabalho, o amor pela cidade, o amor pelo time, né? Pois é. Do nosso Vila Nova, do seu, né? Porque o meu tá difícil, o Goiânia não sei se tem salvação, mas o amor não pode se esconder e esse boato está por aí, as pessoas às vezes não querem admitir que amam, mas o amor é a energia do mundo, é o combustível que a gente tem. É verdade. Essa seria uma pergunta que eu faria por último, mas você já respondeu, já definiu o que é o amor, né? A Clarice Lispector, como entrevistadora, jornalista também, grande escritora, ela sempre finalizava as entrevistas dela perguntando o que é o amor, né? Mas você já respondeu bem. E a gente agradece muito a sua participação, a entrevista e as músicas que você fez aqui no programa Raiz Jornalismo Cultural. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um programa tão conceituado e de tão boa qualidade, e agradeço de coração e espero poder voltar outras vezes com novos projetos. Pois é, você vai lançar aí esse CD e vamos ver aí na frente, vamos conversar. Eu gostaria de falar com você também sobre outras viagens no mundo da música.
Com certeza. Quando quiser, é só chamar. Já somos da casa mesmo, né? Então já fica tudo certo. Muito obrigado. Edival, vamos embora? Pois é, Daracino, mais uma vez, realmente uma grande satisfação estar aqui entrevistando os convidados do Raiz Jornalismo Cultural, hoje especialmente o Doni Araújo, que tem uma longa história, vem fazendo um trabalho importante. Você viu aí que realmente é uma pessoa que vale a pena a gente ouvi-lo. E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E até o próximo programa. Não some não.